TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quarta-feira, 29 de julho, e você vai ver a seguir. Joalheria é alvo de furto no centro de Petrópolis. Ciclista de 19 anos morre após ser atropelado por ônibus em Teresópolis. Trabalhadores dos Correios de Petrópolis decretam estado de greve. Enel Rio realiza obras de eficiência energética no Hospital Alcides Carneiro. Preço da gasolina chega a R$ 7,29 em Petrópolis e em Três Rios bate R$ 6,99. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A Polícia Civil localizou a faca que teria sido utilizada no feminicídio de uma mulher de 41 anos, ocorrido na noite de segunda-feira na Estrada do Bonfim, na região de Correias, em Petrópolis. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, de 37 anos, que foi preso em flagrante minutos depois do crime. De acordo com as investigações, após ser detido, o homem afirmou aos policiais que havia descartado a faca utilizada no crime em uma área de mata na Estrada do Bonfim, em Petrópolis. Com base nas informações, os agentes da 106ª Delegacia de Polícia, em Itaipava, realizaram buscas e conseguiram localizar a faca, que foi apreendida e vai ser enviada para a perícia. Segundo a investigação, o suspeito afirmou que ele e a vítima haviam ingerido bebida alcoólica antes do crime. O casal teria deixado o filho de 3 anos na casa de familiares e durante o trajeto de volta discutiram dentro do carro. O homem alegou que a mulher estava com a faca, que ele tomou a arma e desferiu os golpes. Essa versão ainda vai ser investigada pela Polícia Civil. Foram iniciadas diversas diligências investigativas, como a realização de perícia e a oitiva do acusado, que apresentou sua versão dos fatos. A vítima foi encontrada sem vida no local. Após buscas realizadas pela Polícia Militar, o suspeito foi localizado caminhando em direção ao bairro Bonfim com as roupas sujas de sangue e ferimentos nas mãos. Depois de receber atendimento médico, ele foi levado para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, onde foi autuado em flagrante por feminicídio e permaneceu preso à disposição da Justiça. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem já havia sido condenado por estupro e também respondia por lesão corporal praticada contra a mulher. Trata-se de um crime hediondo, com pena prevista de 20 a 40 anos de reclusão. E a Polícia Civil seguirá trabalhando com rigor técnico para responsabilizar o autor na forma da lei. E um ciclista de 19 anos morreu após ser atropelado por um ônibus intermunicipal na tarde de segunda-feira na Avenida Oliveira Botelho, no bairro do Alto, em Teresópolis. O acidente aconteceu nas proximidades da Igreja de Santo Antônio. O repórter Gabriel Toledo tem mais informações. A vítima foi identificada como Gabriel Soares da Costa. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro ao jovem, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O atropelamento ocorreu na Avenida Oliveira Botelho, em Teresópolis. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 110ª Delegacia de Polícia. Em nota, a Aviação Teresópolis lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade aos familiares e amigos de Gabriel.
A empresa informou que o motorista permaneceu no local após o acidente, prestou esclarecimentos às autoridades e está colaborando com as investigações. A aviação também afirmou que permanece à disposição para auxiliar na apuração técnica das circunstâncias do atropelamento. O corpo de Gabriel Soares da Costa foi sepultado na tarde desta terça-feira no cemitério municipal da Fonte Santa, em Teresópolis. As circunstâncias do acidente vão ser apuradas agora pelos órgãos responsáveis. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. E agora, voltando para Petrópolis, uma joalheria foi alvo de furto na noite de segunda-feira na rua Paulo Barbosa, no centro aqui da cidade imperial. Segundo a Polícia Militar, o suspeito quebrou a vitrine da loja e fugiu levando diversas alianças de ouro antes da chegada dos agentes. A repórter Evelyn Carvalhais tem mais informações. De acordo com a Polícia Militar, a joalheria, que fica localizada na rua Paulo Barbosa, no centro comercial Mercado Estação, foi furtada por volta de 8 horas da noite. Testemunhas relataram que o suspeito usou uma pistola para quebrar a vitrine e, em seguida, levou diversas alianças de ouro. Ele vestia calça jeans, uma camisa preta e usava um capacete preto. Ainda segundo testemunhas, após o furto, o suspeito teria fugido em uma moto pela rua Santos Dumont, via que dá acesso ao Alto da Serra. A loja estava fechada no momento da ação. Os policiais chegaram cerca de meia hora depois do ocorrido e isolaram a área para a realização da perícia. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde o caso vai ser investigado. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Evelyn e Gabriel, pelas informações. E agora, saindo um pouco dos assuntos de crimes e ocorrências, os trabalhadores dos Correios de Petrópolis aprovaram na última sexta-feira estado de greve após uma assembleia realizada pelo sindicato da categoria. Quem atua no setor alega insatisfação com algumas mudanças que foram anunciadas. Confira. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira dos Correios Telégrafos e similares do Rio de Janeiro, o estado de greve da categoria foi aprovado devido à ameaça de supressão de unidades e às possíveis transferências de trabalhadores para outros locais de atuação. O sindicato ainda informou que os trabalhadores dos Correios de Petrópolis decidiram intensificar a mobilização contra o processo de reestruturação. A categoria considera que qualquer mudança deve respeitar as normas de segurança, preservar a qualidade dos serviços prestados para a população e garantir condições dignas de trabalho. A medida é válida para os centros de distribuição e para o centro de entrega de encomendas. De acordo com o sindicato, caso a empresa avance sem diálogos e sem garantias, a categoria pode entrar em greve por tempo indeterminado. Em nota, os Correios informaram que a otimização das unidades operacionais integra o plano de reestruturação e tem como objetivo adequar a estrutura da estatal à realidade do mercado, e que os trabalhadores remanejados estão sendo conduzidos com respeito, de forma planejada e transparente. E a Enel Distribuição Rio iniciou esta semana as obras de retrofit de condicionamento ambiental no Hospital Municipal Alcides Carneiro, em Petrópolis. As intervenções vão modernizar o sistema de climatização e iluminação da unidade de saúde e incluem a instalação de uma mini usina de geração de energia solar. Localizado em Correias, na cidade de Petrópolis, o Hospital Alcides Carneiro é referência regional em maternidade de alto risco e UTI neonatal. As obras de eficiência energética programadas para o hospital vão gerar uma economia anual de cerca de R$200 mil. A promoção da eficiência energética no Hospital Alcides Carneiro é muito importante, porque ela representa um investimento direto que vai beneficiar toda a população da região serrana. Através da chamada pública de projetos, nós conseguimos realizar essa ação que vai realizar o retrofit de iluminação, de ar-condicionado e a instalação de um sistema de geração de energia fotovoltaica. Além do sistema de geração distribuída, que vai contar com 90 módulos de geração fotovoltaicas, estão previstas a troca de 23 condicionadores de ar e de 1.538 pontos de iluminação por lâmpadas LED. A previsão é que a obra seja finalizada em até 60 dias.
um compromisso que vai gerar a economia de energia da unidade hospitalar, beneficiando toda a população da região serrana. Um compromisso da Enel com a sustentabilidade e com a economia de energia elétrica. A obra no Hospital Cites Carneiro foi selecionada por meio da chamada pública de projetos aberta pela Enel Rio, que apoia iniciativas de eficiência energética viabilizadas com recursos do Programa de Eficiência Energética regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E o valor da gasolina continua sendo um obstáculo para os motoristas, visto que muitos consideram um valor elevado para a realidade. Aqui em Petrópolis, o preço máximo de revenda da gasolina aditivada chegou a R$ 7,49, enquanto a cidade de Três Rios registrou o valor de R$ 7,13. A reportagem da TV Correio da Manhã esteve nas ruas para ouvir os motoristas. Bem caro comparado a outros lugares que a gente vai, está sempre acima. Muito caro, muito caro. Eu acho que está bem alto, está bem fora do padrão. Não, é absurdo, é caro. Independente de ser refinaria, você vai até Três Rios ou, por exemplo, Juiz de Fora, Teresópolis, é mais barato. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, o valor máximo de revenda da gasolina comum em Petrópolis chegou a R$ 7,29 e o médio a R$ 7,22, enquanto em Três Rios, que fica a cerca de 64 quilômetros da cidade imperial, o preço máximo alcançou R$ 6,99 e o médio R$ 6,84. Os dados contemplam o período entre os dias 19 e 25 de julho deste ano. Os motoristas que optam pela gasolina aditivada têm um custo ainda maior. Em Petrópolis, o preço máximo de revenda chegou a R$ 7,49 e o médio a R$ 7,29. Já em Três Rios, o valor máximo é de R$ 7,13 e o médio chegou a marcar R$ 6,96. Para os motoristas, o alto custo no combustível impacta na rotina. É ir para o trabalho, voltar do trabalho, ir no mercado, e aqui é tudo muito longe, e também se for depender do transporte público é uma vergonha, né? Então a gente se aperta para poder dar. Fica muito difícil, e não tem ninguém que esteja supervisando, né? Está tudo muito largado. Da mesma forma que é mais barato nas outras cidades, aqui é bem mais perto da nossa refinaria, poderia ser a mesma coisa. E você vai ver no próximo bloco. Inadimplência cresce em Petrópolis e afeta a saúde e bem-estar da população. Férias escolares aumentam o risco de ocorrências com pipas na rede elétrica. Petrópolis tem 130 vagas de emprego esta semana. Estado anuncia mais de 2.500 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja.
Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Estamos de volta. Olha só, gente, agora você viaja para conhecer a grandiosidade da Jalsa Salana, que é o encontro anual da comunidade muçulmana Ahmadiyya, que aconteceu em Alton, no Reino Unido, e reuniu mais de 50 mil participantes de dezenas de nacionalidades. A nossa equipe acompanhou de perto toda essa estrutura e mostrou por que o evento é considerado um dos maiores encontros religiosos do mundo. A reportagem é de Eric Portela. A Jalsa Salana, a reunião anual da comunidade Ahmadiyya, reúne mais de 50 mil pessoas em um único lugar. Brasileiros, americanos, japoneses, franceses, indianos, povos de diferentes culturas, idiomas e nacionalidades se encontram com um propósito em comum: testemunhar a grandiosidade da fé que durante 3 dias é proferida por fiéis de dezenas de países, deixando para trás idiomas, culturas e fronteiras para compartilhar um mesmo propósito: fortalecer suas crenças, promover a paz e celebrar a fraternidade entre os povos. Olha, a experiência está sendo muito positiva, pelo fato de conhecer pessoas de diferentes países, consequentemente diferentes culturas, e que em comum, né, tem o Islã e a perspectiva Ahmadiyya. São 50 mil pessoas, mas tudo funciona tão bem, desde o credenciamento até a forma como as pessoas se movimentam, a alimentação. É impressionante como tudo é simplesmente perfeito. Minha experiência aqui está sendo incrível, porque eu vejo pessoas muito bonitas, muito respeitosas, de dignidade e que têm um coração muito puro. Eu quero que toda a sociedade seja como as pessoas que estão aqui. Nesta Jalsa, a emoção do público é marcante. Quando a alma das pessoas se conecta, a emoção transborda. Dá para ver claramente como esse carisma funciona. Realmente é algo incrível para mim. O que me chamou a atenção é essa diversidade de culturas, estarem todo mundo juntos, né, com um só propósito, né, que é o amor, a paz, a união e essa fé em Deus. A Jalsa Salana nasceu em 1891 na cidade de Qadian, na Índia, idealizada por Mirza Ghulam Ahmad, fundador da comunidade muçulmana Ahmadiyya. O primeiro encontro reuniu apenas 75 pessoas. Hoje, mais de um século depois, a convenção é realizada em diversos países e a edição britânica, que este ano acontece em Alton, Reino Unido, tornou-se uma das maiores do mundo. Quando o Messias Prometido, o fundador da comunidade Ahmadiyya, começou esse movimento divino, tá? E lá na Índia, em Qadian, uma pequena aldeia, que naquele tempo não tinha tecnologia avançada, e ele recebeu a revelação divina. Deus avisando ele que vou levar tua mensagem nos cantos do mundo. E naquele tempo muitas pessoas brincaram com ele, que ele é mentiroso ou maluco, Deus me livre. Mas hoje, chegando do Brasil, participando desse tipo de evento, que tem pessoas dos cantos do mundo, é uma testemunha viva que Deus cumpriu essa palavra e fisicamente, praticamente,
a mensagem dele já espalhando no mundo inteiro. É impossível não se impressionar com a dimensão desse evento. São quilômetros de estrutura montada para receber milhares de pessoas de todas as partes do planeta. Mas por trás dos números existe uma proposta muito clara: mostrar que diferentes povos podem conviver em harmonia. O local funciona como uma verdadeira cidade temporária. São enormes tendas para palestras e orações, espaços para alimentação, clínicas médicas, alojamentos, sistema próprio de segurança, transporte interno e muito mais. Algo que chama a atenção por aqui é a organização. Grande parte da estrutura é operada por voluntários que dedicam dias e até semanas de trabalho para receber os participantes. Desde a alimentação até o estacionamento, praticamente toda a logística depende do serviço voluntário. Um colega meu me disse que esse trabalho, o trabalho da limpeza e higienização, é um que muitas pessoas não gostam de fazer, porque às vezes é difícil, as pessoas sentem nojo. Mas por que não fazer? Se a outra pessoa não quer, por que eu não vou querer? Deus vai me recompensar por isso. Então, eu apenas venho e faço o trabalho que for preciso fazer. Nesse serviço, você ganha várias habilidades que você pode levar ao trabalho e para a sua vida pessoal. Meu voluntariado me ajudou a conseguir um trabalho, no qual estou há 5 anos. Então, isso lhe ajuda. Além disso, assim cuidamos das pessoas da comunidade, ouvimos ao califa e suas orientações e garantimos que haja uma irmandade ajudando um ao outro e aproveitando o tempo juntos. A segurança aqui é majoritariamente feita pelo próprio time da comunidade daqui. Então, nós policiais não temos grande impacto na segurança. O que nós mais fazemos é dar orientações em relação à segurança, tendo alguns membros em diferentes áreas do evento. Mas, de forma geral, toda a segurança é feita pela própria comunidade Ahmadiyya, o que é algo fantástico. É um grande evento, porém autogerido e organizado. Muito além das cerimônias religiosas, a programação inclui debates sobre educação, família, juventude, direitos humanos, liberdade religiosa e promoção da paz. Líderes religiosos, acadêmicos e convidados de diferentes crenças participam das discussões. Quem marcou presença na reunião anual deste ano foi o professor da UFRJ, Babalaô Ivanir dos Santos, que fez questão de destacar que os grupos da comunidade vindos de outros países mantêm sua própria identidade. E o interessante é você observar é que os grupos que vêm de outros países, que são de outras etnias, mantêm a sua identidade própria, que às vezes é impensável no campo muçulmano, que você tem uma ideia do muçulmano a partir dos árabes, como se fosse uma cultura única, e não é, ela é diversa. E o mais interessante para mim aqui foi o diálogo que eu tive com um grupo Yorubá que está aqui, o qual o presidente nacional da Ahmadiyya é inclusive um Yorubá, e eles manterem a sua identidade espiritual e cultural, que eu sei como é que isso funciona lá. Até na minha conversa com eles, aí um é de Lagos, outro é de Leifé, o outro é, quando eu falei que eu ia, perguntei se era de Badã, eu digo que eu vou muito ao Bumoxó por causa da cultura de Ifá, e a um me disse que era de Oxobô. Então eu disse para ele que o meu Odu foi o Odu que fundou a cidade de Oxobô. Ele faz o cumprimento, normalmente, que um muçulmano não faria, mas que o Yorubá faria ao ouvir esse nome, dentro da sua tradição. Tem um campo de diálogo pela paz no mundo, né? Você vê aqui pessoas do mundo todo. E um grupo religioso que sua fala espiritual está centrada no diálogo, na diversidade e no respeito, isso é muito bom para a paz no mundo. Um dos momentos mais aguardados é o discurso do líder mundial dos Ahmadiyyas, Califa, e o juramento de Bet, que é a cerimônia de iniciação de um membro à comunidade. Em meio a milhares de pessoas, o silêncio e o respeito chamam tanto a atenção quanto a grandiosidade da estrutura. That Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam was the same Imam Mahdi and promised Messiah whose advent was prophesied by
by Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As mensagens transmitidas durante o encontro são acompanhadas presencialmente por milhares de fiéis e também por milhões de pessoas ao redor do mundo através de transmissões para a televisão e rede social. Mais do que uma reunião religiosa, a Jalsa Salana se tornou um símbolo de convivência entre povos de diferentes culturas e nacionalidades. Um encontro que impressiona pela grandiosidade da estrutura, mas que busca deixar como principal mensagem a promoção da paz, do respeito e da solidariedade. Gente, reportagem muito legal e muito importante também para a gente conhecer, é claro, novas culturas espalhadas aí pelo mundo inteiro. Mas agora, após essa viagem para lá no Reino Unido, voltamos para Petrópolis, onde o número de consumidores inadimplentes continua crescendo. Segundo dados do Serasa, em junho desse ano, o município de Petrópolis chegou a 144 mil pessoas com o nome negativado. Juntas, elas acumulam mais de 525 mil dívidas, que somam 947 milhões de reais. Além dos impactos financeiros, esse cenário também preocupa pelos reflexos na saúde física e emocional da população. Atualmente, a cidade de Petrópolis possui 294.926 habitantes. Em um ano, a cidade ganhou 8 mil novos inadimplentes. Em junho de 2025, eram 136 mil consumidores nessa situação. Desde janeiro desse ano, pelo menos 6.400 pessoas passaram a integrar a lista de negativados. O valor médio devido por consumidor já chega a R$ 6.575, enquanto cada dívida tem, em média, R$ 1.803. Os números mostram que a inadimplência vai muito além das contas em atraso. Ela afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas e também impacta a economia local, já que reduz o poder de compra dos consumidores e tem influência no desempenho do comércio. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil revelou que 86% dos consumidores com contas atrasadas há mais de 3 meses afirmam ter sofrido danos à saúde provocados pelo estresse financeiro. Entre os principais problemas estão alterações no sono, no apetite e sintomas como ansiedade, preocupação constante e estresse. A melhor forma é se organizar, né? Quando você faz uns planejamentos, não gasta além do que deve, consegue-se então manter um padrão. Mas aí o difícil é isso. Às vezes tem sempre alguém dentro de casa que sempre está ultrapassando. E aí cria-se um grande problema, principalmente o casal, né? Um às vezes gasta mais do que o outro, é mais centrado. Tem gente que compra mais do que ganha. Não, a gente tem que ter um planejamento. O levantamento também mostra que as dívidas comprometem a produtividade no trabalho e a vida social. 6 em cada 10 inadimplentes relatam queda no desempenho profissional e 59% afirmam que o endividamento prejudica o convívio com familiares e amigos. De acordo com a CDL Petrópolis, o cenário reforça a importância da educação financeira e da negociação das dívidas para reduzir os impactos na vida da população e na economia. Agora, mudando de assunto, com o aumento da prática de soltar pipas durante as férias escolares, cresce também o número de ocorrências na rede elétrica. Dados divulgados pela Enel Rio mostram que apenas no primeiro semestre deste ano foram registradas 870 ocorrências em 66 municípios da área de concessão da distribuidora, impactando o fornecimento de energia para mais de 126 mil clientes. Além dos transtornos, esse tipo de ocorrência também pode provocar acidentes graves.
Os meses de julho e agosto são historicamente os que registram o maior número de ocorrências com pipas ao longo do ano. Apenas nesses 2 meses de 2025, mais de 87 mil clientes tiveram o fornecimento de energia afetado, o que representou cerca de 30% do total de unidades consumidoras impactadas por esse tipo de ocorrência durante todo o ano. As principais ocorrências são provocadas por pipas que ficam presas na rede elétrica ou pelo uso de linhas cortantes, como a linha chilena, que possui poder de corte 4 vezes maior do que o cerol. Esses materiais podem romper cabos, provocar curtos-circuitos, incêndios e colocar em risco a segurança de pedestres, motociclistas e de quem participar da brincadeira. Para a garotada que vai soltar pipa, a regra é clara: brincar bem longe dos fios elétricos. Se a pipa prender na rede, nunca tente tirar. Esqueça a linha chilena, que corta a fiação e deixa o bairro sem luz. E recolha tudo imediatamente se começar a chover ou relampejar. A Enel Rio informou que tem investido em tecnologia para reduzir o tempo de reestabelecimento do fornecimento de energia com manobras remotas na rede elétrica. No entanto, em muitos casos ainda é necessário o deslocamento de equipes para reparos em campo, incluindo a substituição de cabos danificados. Para que não ocorra a falta de energia por esse motivo, a orientação é que as pipas sejam soltas apenas em locais abertos e afastados da rede elétrica, como parques e campos. Caso a pipa fique presa na fiação, a recomendação é não tentar retirá-la nem arremessar objetos contra os fios. Também não é indicado o uso de materiais metálicos na fabricação das pipas, nem de cerol ou linha chilena. Ainda segundo a distribuidora, é importante que crianças e adolescentes estejam sempre acompanhados por um adulto durante a brincadeira. E agora, quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode consultar as vagas disponíveis no balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis. Ao todo, são 130 oportunidades com cadastro aberto até sexta-feira. Entre as oportunidades ofertadas, há vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Algumas delas não exigem experiência profissional, como administrador, balconista de padaria, embalador à mão, operador de caixa, repositor de hortifruti e técnico de informática. Também há oportunidades para funções como açougueiro, ajudante de cozinha, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, eletricista, assistente administrativo e estagiário. As exigências variam de acordo com o cargo, podendo incluir a escolaridade, experiência profissional, cursos específicos e carteira nacional de habilitação. A relação completa das vagas você encontra no nosso site em correiopetropolitano.com.br. Já para quem se interessar, pode cadastrar o currículo no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. E ainda falando sobre vagas, o Governo do Estado divulga esta semana 2.566 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego, são oferecidas 952 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Centro-Sul, Serrana e também Médio Paraíba. Já para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, o Centro de Integração Empresa-Escola disponibiliza 1.614 oportunidades. Na região metropolitana, há salários de R$ 3.242 para os cargos de motorista de caminhão, gerente de supermercados e auxiliar de logística, todos com experiência comprovada, no Recreio dos Bandeirantes, em Campo Grande e na cidade de Seropédica. Outras oportunidades são para auxiliar de limpeza, fiscal de loja e estoquista. Para pessoas com deficiência, há 82 posições e as remunerações também chegam a R$ 3.242. No Médio Paraíba, foram captadas 8 vagas nas cidades de Valença e Volta Redonda, com remuneração média de 2 salários mínimos. No Centro-Sul, existem 2 vagas para auxiliar de cozinha e empregado doméstico, com salário de até R$ 3.242. Já na Serra, todas as 142 ofertas de emprego são para Teresópolis. A remuneração varia de 1 a 3 salários mínimos para funções como as de copeiro, confeiteiro e soldador.
De acordo com o Observatório do Trabalho, 56,9% das vagas captadas são do setor de serviços e 43,1% de comércio. Por nível de escolaridade, 36,6% das oportunidades exigem o ensino médio completo e 51,5% o ensino fundamental completo. A maioria das vagas solicita experiência. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. O endereço e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho. Quem busca uma oportunidade de estágio ou jovem aprendiz pode se candidatar a uma das 1.614 vagas oferecidas pelo CIE. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br. E você vai ver no próximo bloco. Polícia Militar apreende drogas e prende homem em Paraíba do Sul. Fiscalização retira ônibus de circulação na região serrana e na Baixada Fluminense. Prefeitura mantém matrículas do EJA abertas em Petrópolis. Prazo para declaração do censo escolar, terminando dia 31 de julho. MEC divulga os 10 livros mais acessados da plataforma digital. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta. A Polícia Militar apreendeu drogas e prendeu um homem por tráfico de drogas em Paraíba do Sul. As ações aconteceram nos bairros Liberdade e Grotão, na segunda-feira, dia 27 de julho. O repórter Jonathan Joras é quem traz mais informações.
A primeira ação aconteceu na manhã de segunda-feira no bairro Liberdade. Assim que os policiais militares chegaram no local, alguns suspeitos fugiram. Após buscas, os agentes encontraram 6 pedras de crack em um terreno da região. Na noite do mesmo dia, os policiais montaram um cerco tático no bairro Grotão e prenderam um homem de 36 anos. Com ele, os policiais encontraram 28 buchas de maconha. Ele armazenava e comercializava os entorpecentes em casa. O homem chegou a dizer que as drogas eram para uso próprio. Diante dos fatos, ele foi levado para a 107ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso e à disposição da Justiça. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Jonathan, por suas informações, viu? E uma operação de fiscalização realizada na segunda-feira nos terminais rodoviários de Teresópolis e Magé resultou na autuação de 3 empresas de transporte coletivo e na interdição de 5 ônibus que apresentavam irregularidades capazes de comprometer a segurança dos passageiros e a qualidade da prestação do serviço. A ação foi executada de forma conjunta por equipes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, do Procon RJ, Detran RJ, da Polícia Militar e também do Procon de Magé. Durante a fiscalização, os agentes identificaram diversas infrações em veículos no terminal rodoviário de Teresópolis. Entre elas estavam lanterna delimitadora traseira direita inoperante, extintor de incêndio com prazo de validade vencido, botões de solicitação de parada sem funcionamento e elevador destinado ao embarque e desembarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida inoperante. As falhas comprometiam a sinalização do veículo, a segurança dos usuários e a acessibilidade no transporte coletivo. Em razão das irregularidades constatadas, um dos ônibus foi interditado e somente poderá voltar a circular após a comprovação da correção de todas as falhas identificadas, em atendimento às normas de segurança e às condições exigidas para sua circulação. No terminal rodoviário de Piabetá, em Magé, a operação resultou na interdição de 4 ônibus que apresentaram irregularidades capazes de comprometer a segurança dos passageiros. Entre as principais infrações constatadas estavam licenciamento vencido ou inexistente, falhas no sistema de iluminação, alteração irregular das características do veículo, restrição judicial e defeito no sistema de ar-condicionado. Os passageiros do coletivo foram realocados para outro ônibus, garantindo assim a continuidade da viagem em segurança. E agora mudando de assunto, no município de Petrópolis, os maiores de 15 anos de idade, adultos e idosos que não conseguiram concluir o ensino fundamental por algum motivo, têm a oportunidade de regularizar os seus estudos. O avanço do nível escolar é possível por meio do Programa de Educação de Jovens e Adultos, o EJA, que está com inscrições abertas. Os jovens a partir de 15 anos, adultos e idosos de Petrópolis que não concluíram o ensino fundamental continuam com a oportunidade de ingressar no Sistema de Educação de Jovens e Adultos, o EJA, ainda no ano de 2026. Para os interessados, as matrículas seguem abertas com atendimento no centro em Itaipava. Na rede municipal de ensino, são 747 estudantes em 42 turmas. Desse total, 236 estão nas fases iniciais e 511 cursam as etapas finais. A modalidade vai da alfabetização ao 9º ano e permite que cada pessoa retome o percurso escolar a partir do ponto em que parou. As fases iniciais correspondem do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Já as finais abrangem do 6º ao 9º ano. Para ajudar no retorno da vida escolar, o estudante pode usar a plataforma do governo federal CadEja. As informações são encaminhadas à rede de ensino e em Petrópolis a equipe da Secretaria de Educação entra em contato para orientar sobre os documentos, a fase correspondente e o encaminhamento para uma das unidades. Para efetivar a matrícula, o interessado deve apresentar o original e uma cópia da certidão de nascimento ou casamento, RG, CPF, comprovante de residência atualizado, histórico escolar, declaração de escolaridade, cartão SUS e número de NIS, caso seja beneficiário do Bolsa Família. Também são necessárias 2 fotos 6x4 e para estudantes menores de 18 anos, a documentação do adulto responsável. E ainda falando sobre educação, os gestores das redes de ensino têm até o dia 31 de julho para declarar os dados do Censo Escolar da Educação Básica. O Ministério da Educação orienta que também sejam informadas as informações dos estudantes da educação especial,
já que esses dados são utilizados no planejamento das políticas públicas e no cálculo dos repasses de recursos às redes de ensino. O preenchimento das informações é feito por meio do Educacenso, sistema eletrônico utilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O Ministério da Educação também disponibiliza um guia com orientações para identificação e o registro dos estudantes da educação especial, auxiliando gestores, professores e equipes pedagógicas no preenchimento das informações. As estatísticas do censo são utilizadas para o planejamento, monitoramento e avaliação das políticas públicas da educação básica. Os dados também servem de base para o cálculo dos repasses destinados à oferta do atendimento educacional especializado e para a distribuição de recursos do Fundeb. De acordo com o Decreto nº 12.686 de 2025 e a Portaria nº 421 de 2026, a identificação dos estudantes da educação especial deve considerar o laudo pedagógico e não apenas o laudo médico. Desde 2014, o Censo Escolar já utiliza o laudo médico como único documento para o registro de estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades, medida que busca evitar a subnotificação e garantir o acesso aos recursos destinados à educação inclusiva. Com as informações declaradas, as redes de ensino podem planejar a oferta de recursos de acessibilidade, serviços, apoios e estratégias pedagógicas para garantir a permanência, a participação e a aprendizagem dos estudantes da educação especial. O Ministério da Educação divulgou um balanço da plataforma MEC Livros, que é o serviço gratuito de empréstimo digital integrado à conta gov.br. A ferramenta reúne obras em domínio público e títulos contemporâneos para leitura online e já ultrapassa mais de 1 milhão de usuários cadastrados. Segundo o Ministério da Educação, a plataforma MEC Livros registra mais de 1 milhão de usuários, 618.677 empréstimos virtuais e 384 mil horas de leitura. Para utilizar o serviço, o usuário deve baixar o aplicativo no celular ou acessar a versão web da plataforma, fazer o login com a conta gov.br e escolher o título desejado. O catálogo reúne cerca de 25.100 obras publicadas e permite a leitura imediata dos livros disponíveis. O levantamento também apresenta um ranking dos 10 livros mais emprestados nos últimos 30 dias. Em primeiro lugar, está Torto Arado com 3.704. Em seguida, aparecem Noites Brancas com 3.376 empréstimos e A Vegetariana, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2024, com 2.385 empréstimos. Vale destacar que mais de 139 mil livros foram lidos integralmente pelos usuários, considerando a conclusão de 90% ou mais do conteúdo. Nesse indicador, o destaque é a obra A Cabeça do Santo, com 8.981 leituras completas, seguida por A Vegetariana, com 5.616 conclusões. Os acessos à plataforma ocorrem tanto pela versão web quanto pelos aplicativos para dispositivos móveis. A interface web concentra 52% do tempo de uso, com 199.116 horas de leitura. O aplicativo para Android representa 37% do tempo de uso, com 142.410 horas, enquanto o sistema iOS responde por 11%, com 44.009 horas. Na divisão por estados, São Paulo lidera o número de cadastros com 227.121 usuários. Em seguida, aparecem Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Ceará. Nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não saia daí, porque você vai ver no próximo bloco. O governo prorroga subsídio da gasolina por mais 30 dias. A área queimada no Brasil fica 31% abaixo da média histórica em 2025. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano
é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E o governo federal prorrogou por mais 30 dias o subsídio de 44 centavos por litro da gasolina. A medida, que terminaria no último sábado, dia 18, foi estendida para reduzir os impactos da alta dos combustíveis provocada pela escalada da guerra no Oriente Médio. O subsídio ao diesel de R$ 1,12 por litro também continua em vigor. A prorrogação passou a valer no domingo, dia 26, por meio de portaria assinada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan. O benefício, chamado oficialmente de subvenção econômica, é pago pelo governo a produtores e importadores de combustíveis, com o objetivo de reduzir o impacto da alta dos preços internacionais sobre o consumidor. Na prática, o governo cobre parte do custo da gasolina, permitindo que os reajustes nas refinarias ou no mercado internacional cheguem de forma mais branda aos postos. O pagamento é feito diretamente a produtores e importadores por meio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A principal razão para a prorrogação foi a nova disparada no preço do petróleo no mercado internacional. Depois de um período de queda em junho, o barril do tipo Brent voltou a ultrapassar os $100 na semana passada, pressionado pela retomada dos conflitos no Oriente Médio. Segundo o Ministério da Fazenda, esse cenário levou a equipe econômica a reavaliar o fim do benefício. Vale destacar que o petróleo é a principal matéria-prima utilizada na produção de gasolina, diesel e querosene de aviação. Quando o preço do barril sobe no mercado internacional, o custo dos combustíveis também tende a aumentar, pressionando a inflação e elevando as despesas com o transporte de passageiros e de cargas. Foi justamente para reduzir esse impacto que o governo criou as subvenções temporárias. Poucos dias após o lançamento do subsídio da gasolina, a Petrobras elevou em 48 centavos por litro o preço da gasolina A vendida às distribuidoras. Com a ajuda do governo, o reajuste efetivo foi reduzido para cerca de 4 centavos por litro. O subsídio de R$ 1,12 por litro do diesel permanece garantido,
A medida provisória que instituiu o benefício foi prorrogada por mais 60 dias. Pela regra, ao fim de cada período de 2 meses, o ministro da Fazenda poderá manter, alterar ou encerrar a subvenção, desde que comunique os beneficiários com pelo menos 15 dias de antecedência. Outro subsídio ao diesel de 35 centavos por litro foi revogado no início de julho, quando o preço do barril estava em torno de $70. E o Brasil registrou 12.700.000 hectares queimados em 2025, uma redução de 31% em relação à média histórica, que é de 18.400.000 hectares anuais. O resultado também corresponde a quase metade da área atingida em 2024. Os dados fazem parte da segunda edição do Relatório Anual do Fogo no Brasil, divulgado pela organização MAP Biomas, que reúne informações sobre as áreas queimadas no país entre 1985 e 2025. Segundo o levantamento, a área queimada no ano passado interrompeu uma sequência de expansão, com a queda na Amazônia como destaque e principal fator para a redução. Depois de ter alcançado em 2024 a maior queimada da série histórica, com 15,8 milhões de hectares, o bioma registrou em 2025 a menor marca dos últimos 41 anos, 3,1 milhões de hectares. Apesar disso, Amazônia e Cerrado continuam concentrando a maior parte das áreas queimadas no país. Juntos, os biomas respondem por 86% de toda a área atingida pelo fogo desde 1985. O Cerrado permaneceu como o bioma mais afetado pelas queimadas em 2025, com 8,7 milhões de hectares queimados. O Pantanal apresentou a maior redução proporcional entre todos os biomas, com apenas 121 mil hectares queimados, uma queda de 85,6% em relação à média histórica. A Caatinga foi o único bioma que registrou uma queimada acima da média no ano, com 505 mil hectares. Segundo o relatório, 71,5% de toda a área queimada entre 1985 e 2025 ocorreu em vegetação nativa, enquanto 28,5% atingiram áreas que há atividades humanas, como pastagens e áreas agrícolas. A distribuição, porém, varia entre os biomas. Na Amazônia e na Mata Atlântica, o fogo ocorre predominantemente em áreas modificadas pela ação humana, principalmente em pastagens. Já na Caatinga, no Cerrado, no Pantanal e no Pampa, mais de 80% das áreas queimadas correspondem à vegetação nativa. E vamos agora saber qual é a previsão do tempo para quinta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura com o Gabriel Toledo. Inclusive, temos previsão de chuva para algumas cidades. Vamos descobrir. E olha só, gente, a quinta-feira marca uma mudança no tempo em parte da nossa região de cobertura. O sol ainda aparece ao longo do dia, mas a quantidade de nuvens aumenta gradativamente e a aproximação de uma frente fria volta a deixar o tempo instável, com chuva prevista para algumas cidades, principalmente à noite. Mesmo assim, as temperaturas mínimas sobem em relação aos últimos dias, passando dos 15 graus em boa parte da região, o que deixa o amanhecer um pouco menos frio. Mas indo agora para a nossa previsão detalhada de cada cidade, começamos, como de costume, por Nova Friburgo, onde a quinta-feira vai ser de sol entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. E à noite, o céu continua com muitas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 14 e a máxima de 23 graus. Em Teresópolis, o dia também vai ser de sol entre muitas nuvens com períodos de céu nublado, mas o destaque fica para a noite, quando há previsão de chuva com chegada da instabilidade. As temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 22 graus. Aqui em Petrópolis, o sol aparece ao longo do dia com muitas nuvens durante a manhã e à noite o tempo fecha e há previsão de chuva por causa da aproximação de uma frente fria que aumenta a umidade e favorece a formação de áreas de instabilidade. A boa notícia é que o amanhecer vai ser um pouco menos gelado, com a mínima chegando a 16 graus e a máxima fica em 21 graus. Agora mudando de região e indo para o centro-sul do estado, por lá o tempo também vai ter aumento de nuvens ao longo do dia, mas sem previsão de chuva, e as temperaturas continuam mais elevadas. Em Paraíba do Sul, o sol aparece entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado, nesta quinta-feira. E à noite o céu permanece com muitas nuvens, e as temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 27 graus.
E para finalizar nossa previsão, em Três Rios o sol também aparece entre muitas nuvens durante o dia e com períodos de céu nublado. E à noite o céu segue com muitas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 28 graus. E assim a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também nas nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã, é claro, a gente está de volta. Eu espero por vocês a partir de 13h. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.